Bom domingo para todos. Mais uma vez é o irmão Sérgio apresentando-se como colaborador na obra do Senhor. E hoje estaremos estudando a lição número 5 da revista Consolidando Igrejas Saudáveis, da IBD da PIB em São Pedro, que tem por objetivo neste local de amar a Deus, servir uns aos outros e alcançar pessoas para Cristo. O estudo de hoje tem por tema as marcas da igreja. O que você entende por igreja? O nome igreja é a tradução do grego eclésia, que nos estados da Grécia significava a reunião dos cidadãos convocados para assembleias legislativas ou outros fins. E os escritores sagrados empregam esta palavra para designar uma comunidade que reconhece o Senhor Jesus Cristo como supremo legislador e que se congregam para adoração religiosa. Nós vemos isso lá em Mateus 16, 18, Mateus 18, 17, Atos 2, 47, Atos 5, 11, Efésios 5, 23 e 25. E, irmãos, a igreja são as pessoas que fazem parte da congregação. E hoje nós vamos estudar 4 marcas essenciais da igreja, ou seja, adoração sincera ao Senhor, submissão total à palavra de Deus, celebração dos sacramentos como sinais da graça que recebemos do Pai em Cristo e uma forma de governo que propicie fortalecimento do corpo. Adoração, irmãos, é o ato da igreja reunida em que louvor e honra são direcionados a Deus pelos seus dons preciosos ao seu povo, em Jesus Cristo e através dele. A chave da verdadeira adoração não é o homem, mas sim o Senhor. Adoração não é entretenimento e, portanto, a atenção não deve voltar-se para pessoas, para o som, para a luz, movimentos corporais, etc., ou outra qualquer coisa que venha a distrair e assim impedir a adoração, pois a verdadeira adoração é para a glória de Deus. Deus, o Pai, ele procura verdadeiros adoradores que o adorem em verdade e espírito. Nós vemos isso lá em João 4, 23, 24. A igreja era uma comunidade escolhida e chamada para adorar a Deus. Em Apocalipse 4, 9 a 12, nós vemos 24 anciãos se prostrarem diante daquele que está sentado no trono e adoram aquele que vive para todo sempre. A igreja, enquanto aqui na terra, ela é chamada por Deus para adorá-lo e unir-se aos anjos e aos santos na festa gloriosa. Está lá em Hebreus 12, 22 a 29. William Temple, ele define a adoração como submeter toda a nossa natureza a Deus. Também despertar a consciência pela santidade de Deus. Outra coisa, alimentar a mente com verdade do Senhor. Purificar a imaginação pela beleza do Criador. Abrir o coração para o amor do Pai e devotar a vontade aos propósitos divinos. Amém? Então, uma segunda marca essencial é a submissão à palavra e é indispensável para o amadurecimento cristão. É ela, a palavra, que define a conduta cristã. A palavra nos dá o conhecimento de Deus e é a fonte da nossa direção que vem de Deus. Provérbios 3, versos 5 e 6. Por isso, amados, a palavra ela não pode ser abandonada. Nós não podemos deixar de ler as Escrituras. Muitas vezes nós tomamos decisões em diferentes áreas da vida, como casamento ou vida profissional,
que vão contra a palavra. Por que não seguir suas instruções? Por que desobedecer? A palavra de Deus, ela é normativa. E os reformadores, eles enfatizaram como um dos pilares da reforma protestante o princípio de que só as Escrituras é regra de fé e prática, rejeitando o poder normativo das tradições eclesiásticas tão valorizadas no catolicismo romano. Amados, podemos aplicar a palavra de 4 maneiras diferentes, a fim de produzir mudanças. Nós vemos lá em 2 Timóteo 3,16. Vamos ver, ensino. Isso acontece quando se explica a palavra. Romanos 15,4. É a instrução que nos leva ao crescimento. A repreensão, que é a censura por causa do pecado. Lucas 5,32. Também temos a correção, que a palavra ela reerga aqueles que caíram e corrige quem está no erro. Apocalipse 3,19, Hebreus 12,10, Jó 5,17. E, por fim, a educação na justiça, que significa andar no caminho. A disciplina ela está incluída aqui. Efésios 6,4, Hebreus 12, 5-8. Uma terceira marca essencial é a celebração dos sacramentos, ou ordenanças, como queiram. Muitos evangélicos preferem usar o termo ordenança, pois entendem que o termo sacramento ele tem conotações misteriosas e magias. Então, a palavra sacramento, ela vem do latim sacramentum, e era usada para designar o que era sagrado. Já a ordenança, ela enfatiza que os ritos foram ordenados por Jesus. E quais são as ordenanças, os sacramentos, como queiram? Para os evangélicos, são apenas 2 ordenanças, ceia e batismo. Já no caso do catolicismo romano, os sacramentos são 7, seja batismo, crisma, eucaristia, penitência, unção dos enfermos, ordem e matrimônio. Sacramento é um sinal de participação na graça salvadora. Então, o batismo ele é um sinal externo do selo interno que o cristão tem por pertencimento ao Senhor, que, pela graça, através da fé, torna-se um sinal sacramental da nova vida que recebemos. Jesus ordenou o batismo aos convertidos, está lá em Mateus 28:19. Há 3 modos de batismo que são mais comuns: imersão, aspersão e efusão. Nós, batistas da convenção, nós praticamos o batismo por imersão. Quanto à ceia, ela é celebrada como uma expressão da comunhão dos crentes no corpo de Cristo. E é um memorial até que Jesus Cristo venha. Veja 1 Coríntios capítulo 11, versos 23-30. Para finalizar, nós veremos o governo da igreja. Durante a era apostólica, o povo de Deus reconheceu a necessidade de uma estrutura organizacional para a comunidade local, para facilitar e organizar o ministério. Porque com o crescimento da comunidade cristã, começou a surgir problemas quanto à distribuição de alimento, principalmente em relação às viúvas. Então, os apóstolos, eles resolveram chamar a congregação, reunir a congregação de discípulos para escolherem diáconos. Está lá em Atos 6, 1-6. Também com a implantação de igrejas em diferentes cidades do Império, haveria necessidade de se levantar líderes
para o pastoreamento do rebanho, e os apóstolos promoveram então a eleição de presbíteros. Nós vemos isso lá em Atos 14, 23. Nas epístolas, 1 e 2 Timóteo e também Tito, vê-se o presbiterato e o diaconato como liderança organizada na igreja. Deus concedeu à igreja para conduzi-la apóstolos, profetas, pastores e mestres. Aos crentes ovelhas, ele deu dons para a obra do ministério. Nós vemos lá em Efésios 4:11. Hoje, amados, nós não temos mais apóstolos, pois os apóstolos foram aqueles que receberam os ensinos diretamente de Jesus Cristo. Amados, espero que tenham gostado e aprendido com esse estudo, para que possamos melhor servir ao Senhor. E isto para a honra e glória do Senhor. Amém? Uma boa semana para todos. Abraços a todos. Amém.